Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estou recebendo não um cirurgião bucomaxilo, estou recebendo um ortodontista aqui no canal da Bucocast. Vamos falar sobre cirurgia ortognática e o preparo da cirurgia ortognática com alinhadores e também com os aparelhos convencionais. Ele é um ortodontista raiz, viu? Ele tem a sua graduação pela UNERP, na Universidade de Ribeirão Preto, fez especialização e mestrado e doutorado em ortodontia, especialização e mestrado em radiologia e também especialização em implantodontia. E ele é autor também de um livro na ortodontia que ele vai falar do currículo dele, que é grande o currículo do homem, viu, gente? Eu estou falando do professor doutor Rui Paro Cambaúva. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Não é com muita frequência que eu recebo ortodontista, então quando a gente tem um ortodontista aqui, a gente aproveita ao máximo, porque pra gente é uma honra. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor. Primeiro eu que agradeço o convite, estou muito honrado aqui de estar participando e contribuir aí com os ouvintes em alguma informação ou outra, pelo menos na área de tecnologia, já que eu milito bastante, tenho muitos casos cirúrgicos, eu gosto de ir junto nas cirurgias, eu gosto de ver o traçado predictivo do cirurgião, eu gosto de ver a cirurgia que ele planejou, eu gosto de participar da reunião e não dou muito palpite porque eu me retraio, porque eu sou ortodontista, mas eu gosto de entender o que está acontecendo numa cirurgia. Já acompanho aí os 30 anos de profissão, sempre tive ligado, né? Então tem uma relação muito grande com cirurgia ortognática. Talvez um ortodontista frustrado que não fez ortognática. Então é uma situação, né? É uma honra, não dá professor. mais tempo de fazer, então vamos continuar Professor, acompanhando. é uma honra poder recebê-lo aqui. Vou chamá-lo de professor, porque Tranquilo, você é fica à professor, formador de aluno. Antes de nós começarmos, né, a nossa pauta aqui, falar sobre o preparo do paciente para a cirurgia ortognática, eu queria que você falasse dessa formação, de onde veio o ortodontista. Obviamente, a sua formação primeiro foi em radiologia, né? Isso. Mas quem foi sua inspiração? Já vinha de casa, família, influência? Como que foi isso? Então, aos 19 anos eu pus aparelho, fazia informática. Já estava no um ano e meio de informática, mexendo, fazendo programação. Coloquei aparelho ortodôntico. E nesse colocar aparelho ortodôntico, eu tinha que ir no consultório desse José Vanderlei de Freitas, até uma homenagem que ele vai estar assistindo, e do Dr. José Roberto de Freitas, que são irmãos gêmeos e professores da Universidade de Ribeirão Preto. E lá tinha os dentes fora da posição e eles consertaram, né? E um dia faltou uma secretária e eu tive que ajudar numa cirurgia de dente. E aí eu tive que ir lá e ajudar, e na época do cinzel e martelo. Eu sei que eu cheguei em casa e falei pro meu pai, eu vou largar a informática, eu vou para São Paulo estudar e eu quero fazer odontologia. E aí bateu o mosquitinho da odontologia e eu parti para essa área. Mas a cirurgia me levou para esse estalo. Mas durante a graduação eu fui para a radiologia e para a ortodontia, porque foram as influências próximas nessa época de estudo, né? Então eu me tornei um ortodontista e um radiologista e implantodontista, né, atualmente. Eu não sei se faz sentido, mas se falam que um bom implantodontista ele tem que entender de próteses, né? Que assim, a base, né? Se ele entender, e na ortodontia a parte da radiologia também faz, as duas têm uma sinergia muito forte também, ou não? Lógico, né? Então tá tudo interligado. O sorriso que o paciente vai dar no final é a estética branca, e a estética vermelha que vai ficar no sorriso dele é o que mais importa. Então, quando você enxerga onde é que você vai deixar essa estética branca, como é que você vai colocar tanto para ortognática quanto para reabilitação, para prótese, para estética. Todo mundo quer chegar no final e ter um sorriso, um corredor bucal, uma amostra de dente, o que você vai conseguir deixar esse paciente simpático e com um sorriso agradável. Então as áreas se conversam. Como eu fui coordenador de curso de pós-graduação, que eu coordenava implantodontia, reabilitação, a ortodontia, num centro de formação, eu tinha que conversar com os professores e tentar unir as equipes nos planejamentos. Então, se vai se planejar um protocolo para um desdentado, o quanto que vai mostrar o vertical do incisivo, o corredor, o que vai acontecer?
como é que é reabilitar um paciente desdentado com uma prótese se ele tem uma relação anteroposterior alterada que ele deveria passar por uma ortognática, ele é desdentado? Vai fazer uma prótese compensando? Como é que vai ficar? Isso tudo o paciente ele tem que ser esclarecido e graças a Deus as equipes que participaram desses cursos de pós-graduação, a gente tinha tempo de sentar numa mesa e falar, cara, e esse caso, como é que nós vamos fazer? Ah, então vai compensar? Não vai? O implante só pode colocar aqui? Como é que pode fazer? Vamos colocar uma prótese, vamos ter uma ortognática depois para posicionar e fazer uma prótese mais fininha? Então, essas discussões elas eram acaloradas, né? A gente sabe que os pacientes de curso não têm muito poder aquisitivo, alguma coisa assim, mas essas discussões sempre era conversado e montado um diagnóstico primoroso, né? O cara é desdentado, ele vai pôr um protocolo, mas ele pode pensar na diferença esqueletal dele, se ele vai fazer uma ortognática ou não. Isso é conversado. Se o paciente optar por não fazer, que infelizmente aí a condição econômica pesa, a gente tomava decisões diferentes, né? Mas essa participação é boa, né? Essa sua formação, professor, foi acontecendo de acordo com a necessidade de entender cada vez mais a necessidade do paciente? Como que foi isso? Porque você foi... eu acho que talvez você é o primeiro ortodontista... eu vejo bucomaxilo que fez ortodontia. Você não fez a bucomaxilo, mas você praticamente é um cirurgião. O que te levou a entender da cirurgia? Teórico. Mas o que te levou a estudar a cirurgia, cara? Eu acho que muito começou assim de ver o resultado, de buscar o ideal, de ver aqueles casos compensados que a gente lá no passado, há 30 anos atrás, era mais comum da gente fazer, de procurar uma oclusão para o paciente, de melhorar, e vendo que aquilo, o paciente tinha um ganho relativo e chega no final, o paciente ainda está com aquela deformidade facial que às vezes incomoda ele, né? Ontem mesmo eu estava dando uma aula num curso de especialização e eu falei, a primeira pergunta que a gente chega com o paciente é perguntar para ele, antes de olhar os dentes, o que incomoda ele. Aí tem o paciente que é o classe 3, que tem a mandíbula maior, esse paciente ele já sente e tem uma certeza que quer fazer uma cirurgia ortognática. Mas o paciente retrognata, esse é mais difícil dele entender isso, né? Deus não deu olhos da lateral, ele deu para frente. Então o cara enxerga de frente do espelho. Mas aquela sensibilidade dessa primeira pergunta, ela é muito importante. Porque você vai olhar os dentes, você vê que o paciente tem uma deficiência mandibular grande ou um terço médio da face bem afetado, e você vai conversar com o paciente, mas ele acha que você é ortodontista, que você corrige só os dentes. A porta de entrada de um diagnóstico cirúrgico passa a maioria das vezes pelo ortodontista. E, infelizmente, a maioria dos cursos não são preparados para fazer um correto diagnóstico do padrão facial do paciente cirúrgico, e aí acaba que conversa de dente com o paciente. Mas, voltando à pergunta, o paciente tem aquela deficiência mandibular e aí você é obrigado a conversar com ele. Você já percebeu que você tem esse queixinho e tal? E aí o paciente, sim, isso me incomoda. Tem correção? Isso é engraçado. Porque se você não tiver a sensibilidade de enxergar, diagnosticar e falar para o paciente, né? É ruim de ficar falando do defeito do paciente na... Nossa, você tem o rosto torto, o rosto está para lá, você é assimétrico, você tem o queixo curto, mas a gente deve comentar, né? E deve dar opções para o paciente. Eu acho que a gente tem a obrigação dele não passar 10 anos e depois conhecer um ortodontista ou um cirurgião ortognata e o cara falar, você vê que você tem deficiência mandibular? Você respira bem? Você dorme bem? Ah, ninguém nunca me falou sobre isso. Então isso é triste. Então eu acho que montar um plano de tratamento, ele tem que ser respeitoso. E laudo é laudo. Maxila está bem posicionada, o paciente é retrognata, ele tem espaço aéreo de respiração, e eu acho que ali a montagem ela tem que ser perfeita. Mas o paciente ele pode querer só fechar o dente torto, ele pode só querer fechar o diastema dele e continuar com o queixo curto. Mas eu acho que ali no diagnóstico dele, a gente deve abordar para ele, deve escrever, deve pedir autorização para ele do tratamento, e ele conscientemente ele tem que declinar se ele não quer fazer uma cirurgia diagnosticada.
mas ele pode só fechar o diastema que ele queira, por exemplo, o espaço entre os dentes. Então, eu acho que faz parte de um dentista ser um clínico geral muito bom, que entenda da cirurgia. Eu não sou bucomaxilofacial, mas eu quero entender para indicar bem, eu quero entender, porque hoje os pacientes, eles... eu olhei aqui no Instagram, tem um cirurgião que eu gostei mais aqui, eu vou lá nele, né? Então, eu tenho que entender se o meu diagnóstico do doutor, se o doutor atingiu aquele objetivo, o que se está operando, quais as queixas que ele teve, se ele está contemplando aquela cirurgia, porque nós também, ortodontistas, estamos sofrendo com esse tanto de cirurgião que tem e essas formações desiguais entre eles. Se é para segmentar, dar o torque no incisivo, se sou eu que vou fazer esse preparo um pouco melhor para ele operar, para a gente não operar um paciente biprotrúsico com inclinação de incisivo errado e depois atinge um posicionamento esqueletal insatisfatório no final da situação. Isso é importante. Quando você colocou o aparelho lá com 19 anos, o que era? Era um autoligado? O que você usou? Não, é de Wise, zerado. E o José Vanderlei, um abraço para ele. Tudo na mão, torquezinho e tal. Depois eu comecei a fazer ortodontia, eu aprendi ortodontia raiz, dobrando, dando torque, fazendo tudo o que era feito naquela ortodontia que não era do autoligado. Aí o autoligado chegou, né? Você faz lembrar de um passado já distante. Aí chegou o autoligado, a gente foi evoluindo, foi usando a tecnologia, vem para isso. Chegou os alinhadores, 15 anos atrás, eu tinha uma impressora 3D que eu trouxe de Israel e já começava a imprimir. Paguei uma baba numa impressora 3D naquela época, comprei o scanner. Eu sou menino Tri-Shape, né? Então o Tri-Shape chegou, eu já comprei o scanner de mesa e chegou o Dolphin, eu comprei Dolphin, era pós-graduação, aula em 6 empregos e tal. Eu quero melhorar o meu discurso, minha aula, o meu conhecimento, melhorar minha clínica com meus pacientes. E aí eu fui agregando, né? Então a gente já escaneava os modelos há bastante tempo. Essas coisas já estão lá de museu. Eu falei, eu tenho um museu, eu tenho impressora antiga, eu tenho impressora nova, eu tenho scanner de bancada que funciona, eu tenho scanner de boca que já vem, então é gostoso. Essa evolução do digital motivou muito. Talvez a frustração de ter largado a faculdade de informática me fez seguir aí com facilidade por esses incrementos aí de tecnologia, né? Quando eu vejo uma aula de um ortodontista, a gente percebe assim, quando a gente coloca ortodontista versus bucomaxilo, a ortodontia puxa a sardinha para ela, que ela entende melhor da face do que o bucomaxilo. Não, acho que não, né? Mas eu tô dizendo assim, alguns puxam, a gente entende melhor da face do paciente e tal, enfim. E a bucomaxilo, né, também tem os seus méritos da cirurgia, né? Até hoje eu faço essa pergunta, de quem que é o paciente? É do ortodontista ou é do bucomaxilo, né? Eu acho que é do conjunto, né? É do conjunto. É do conjunto e a linguagem entre os dois tem que ser afinada. Eu acho que no começo houve muita segmentação, porque eu tenho muito amigo cirurgião bucomaxilo, graças a Deus, e eles reclamam para mim, Rui, olha esse caso aqui, como é que foi preparado, o que está errado aqui para eu falar para o ortodontista corrigir? Então, tem os erros grotescos dos ortodontistas que não entendem, né? Tem uma história engraçada que o ortodontista chegou para o cirurgião e falou assim, eu tratei o paciente aqui, tá quase chegando no lugar certo, né? Aí o cirurgião olhou para mim, eu olhei para ele e falei, cara, acho que ele não entendeu o que é um preparo cirúrgico. Então, essas coisas acontecem. Talvez a falha da especialização de ter um bucomaxilo participando da equipe e fazendo o diagnóstico. E nessa pergunta que você fez, se a cefalometria é superior à análise da vertical verdadeira para fazer um diagnóstico cirúrgico, isso foi importante, foi dogma para mim, porque eu comecei numa corrente muito, na época, cefalométrica, mas a cirurgia, preponderantemente, é esse bom senso de uma avaliação clínica bem feito, até para chegar lá no computador e colocar o posicionamento correto, para a gente poder, então, ter uma cefalometria adequada, né? Eu não te falei, mas a minha tese de doutorado, ela foi interessante, porque com esse negócio de pegar radiografia,
E a confiabilidade da radiografia, eu fiz um estudo com 1.600 medidas, com 36 aparelhos de teleradiografia diferentes, agrupadas se eles tinham ajuste de ampliação de filme, e eu fiz uma tese e no final eu concluí, né? Eu lembro que o meu orientador até perguntou assim, você não vai falar que precisa de mais estudos para confirmar o que você fez? Eu falei, eu acho que eu posso omitir essa parte, porque é matematicamente aí o que está falado. Está falado. Então, as ampliações, na época que a gente não tinha a tomografia diariamente, a gente tinha que aprender em cima disso, né? Então, poxa, você fazia uma radiografia de um paciente cirúrgico. Ele terminava a cirurgia, ele fazia outra radiografia. Na época lá do modelo de gesso, do predictivo. Aí o paciente chegava na clínica radiológica, o cara jogava o chassi um pouquinho para lá, porque antes desse paciente entrar, entrou um cara fortão lá que precisava caber no aparelho. E ele esquece de voltar o chassi na posição 0. Aí você tira a radiografia, ampliou tudo, fez tudo errado. E o que mais ensina um ortodontista e um cirurgião bucomaxilo é comparar o antes e depois e ver o resultado a médio prazo, a longo prazo. Então eu tenho paciente de 20 anos atrás que eu tenho acesso ainda de avaliar, de radiografar, de medir, de ver o que aconteceu com o côndilo, reabsorveu, fez isso, deu assimetria, não deu, qual foi essa estabilidade das cirurgias antigas. Isso é o que ensina um profissional a ser melhor ao longo do tempo. Se ele não tiver acesso, ele vai ter que avaliar de alguém. Então ele tem que botar a mão na massa. Hoje é maravilhoso, né? Você pegar uma tomografia, uma tomografia 1, comparar com a tomografia 2, vai lá no Dolph, faz uma sobreposição da onde não foi feita a cirurgia na base do crânio, você tem a volumetria, aí você consegue, nossa, eu projetei aqui, foi, não foi, né? Então é interessante esse negócio. Tudo vai se somando no final das contas, né? Você fez a sua graduação em 92, tem mais de 30 anos dentro da especialidade da ortodontia, né? Você lembra do seu primeiro caso, do seu primeiro preparo de cirurgia ortognática? Em que ano foi que você preparou esse paciente? Lembro, eu ponho ela na minha aula. Eu mostro ela até hoje. Que ano foi isso? Porque, cara, o ano certinho eu não sei, mas assim... Tem quantos anos isso? Já tem uns 25 anos. Então vamos lá, 25 anos. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, porque até hoje existe a cabeça do ortodontista foi feito para compensar, né? Foi, então é uma realidade isso. É uma realidade. Ó, você precisa resolver, compensa. O do cirurgião foi operar. Quem te apresentou? Como que você conheceu a cirurgia ortognática e como que foi para você esse primeiro caso? Porque você foi ensinado a compensar, resolver, e de repente apareceu alguém que disse assim, olha, a cirurgia ortognática pode resolver a vida do ortodontista, entre aspas, né? E como que foi esse primeiro caso? Na Universidade de Ribeirão Preto, que eu formei, o Elcio Marco Antônio, saudoso Elcio Marco Antônio, ele era coordenador do curso de cirurgia. E acabou que ele influenciou muito a cirurgia na própria universidade quando ele esteve presente. Bucomaxilo. O professor João Alberto fazia parte. E eu pedia estágio, eu pedia isso, eu pedia muita coisa, né? E pedia para ir em cirurgia, pedia para ver. Então, apesar de não estar fazendo cirurgia, que está indo para ortodontia, acabou que essa conversa, essa facilidade de estar na Universidade de Ribeirão Preto. 2 anos depois de formado, eu comecei a dar aula lá, então fazia parte da equipe da universidade. E realmente, assim, a conversa, a influência, as pessoas que estão do seu lado... Foi ele que operou o primeiro caso seu? Foi ele que operou o primeiro. Então Um abraço, Jober. Começou bem já. Foi. O Jober, da equipe do Elcio, ele que conduziu o meu primeiro caso. Então, esse caso foi interessante, porque eu fiz um painel, fui apresentar em congresso, e fui apresentar um congresso em Minas Gerais, e aí o pessoal falava assim, poxa, mas por que esse classe 3 operou só a maxila? Mãe, eu não sabia nada, né? Mas eu tenho ele como ensinamento, porque o caso ficou muito legal, porque avançou a maxila, reposicionou, girou a mandíbula, parou 4 milímetros para trás, aumentou a dimensão que era pequena, deu exposição de dente para o paciente, a paciente ficou alegre para caramba, localizei ela no Instagram, e falei assim, vem para fazer a foto aqui, vamos controlar isso aqui e tal. Então isso já foi, a mosquinha já foi picando e tal, e tinha cirurgia, eu gostava de participar, de ver a disjunção da ortodontia no consultório.
feita com anestesia local, com sedação. Então, eu fazia bastante no consultório isso, na época, né, que tinha uma indicação mais clara. Então, isso foi evoluindo dessa forma, né? Então, isso é uma consequência, né? Sim, sim. As amizades e as influências da onde você está, né? Na ortodontia a gente sabe que tem o MARP, expansão, né, de maxila, quando o paciente tem indicação de expansão de maxila. E o cirurgião hoje, na maior parte das vezes, não quer instalar, né, fazer o expansor, quer ir direto para a cirurgia, fazer segmentação, tal. Como que você enxerga essa questão da indicação no caso desse paciente que tem a maxilar atrésica? Eu não sei o nome. Então, a gente sempre fala que a gente tem problema nos 3 planos do espaço. Se há indicação da cirurgia, da disjunção, ela é clara. Se é até 6, 7 milímetros, você vai fazer no transcirúrgico, ótimo. Mas o que eu importo mesmo é de chegar lá na tomografia de diagnóstico e posicionar bem o paciente lá no Dolphin, e aí fazer um corte transversal e ver o torque que esse paciente tem, né? O que é torque? Aquela torção, como é que vai encaixar? Porque tem coisas que o cirurgião resolve muito bem para a gente. Aquele torque que ele pode dar, aquele encaixe perfeito, aquela inclinação de incisivo que ele fez um seccionamento de incisivo lateral para incisivo lateral e chegou lá e posicionou o incisivo bonitinho, paralelo ao nasolinho, ao glabelo, que tem várias preferências, mas aí ele coloca aquela inclinação de preferência dele e ele chega naquele setor lateral lá, quando ele faz a segmentação, ele consegue dar aquele torque. Isso não tem preço para um acabamento por ortodontista. Então eu chego, cara, você vai me deixar essa cúspide pegando aí e tal, né? Vou até contar uma piadinha de cirurgia ortognata, né? Que aí a gente às vezes prepara, às vezes faz uma expansão no arco, por mais que a gente tente controlar essa relação, a gente está trabalhando fora do centro de resistência do dente. Então a palatina sempre dá uma interferência na cirurgia. E aí o cirurgião põe a placa, faz a cirurgia de modelo, chega, às vezes dá torque, às vezes não, mas chega lá na cirurgia, tá tocando, ele fala, não, tocou, vamos fazer um ajuste oclusal. Aí ele pega uma broquinha lá, eu sempre dou uma barulhada nisso. Pega uma broquinha lá, vai fazer ajuste oclusal na cirurgia. Então, às vezes, a segmentação e o problema transversal com correto diagnóstico, esse acabamento de torque, que às vezes é limitado na ortodontia, ou tanto de expansão que você levou para essa posição, as tomografias hoje nos permitem avaliar isso corretamente. Então, eu sei se na ortodontia eu vou deixar um torque inadequado. Porque a gente conversa muito de como que vai ficar a inclinação do incisivo, mas a gente não conversa muito como é que vai dar o torque no molar. E o segredo do encaixe, da estabilidade cirúrgica, de como é que vai ficar o meu pós-operatório, eu não preciso fazer muito milagre depois. Então eu acho que nessa hora do transversal é colocar a posição final e ver o tamanho da maxila com a mandíbula, porque isso também tem que ser pensado e tem que ser regulado. E a gente demora anos para perceber. A gente fica pensando, preparo ortodôntico é colocar o incisivo na base óssea, colocar certinho, o cirurgião coloca. O mesmo raciocínio é no transversal. Se eu vou colocar o dente bem inclinado, se eu vou fazer. E no alinhador hoje, né? Como é que eu vou preparar? Então, essa conversa direta, olhando no exame, a gente define se essa cirurgia ela vai acontecer antes porque é muito grande e ainda vai segmentar para poder ainda torquear, ou se a gente vai fazer só no momento cirúrgico lá para ter uma anestesia só. Casos e casos. É bem personalizada essa decisão. O paciente normalmente ele não quer fazer ele não quer usar o expansor antes, né? Então hoje nós estamos na geração internet, de vídeo de 3 minutos, de 1 minuto e meio, de ortodontia a jato. Os pacientes têm um perfil completamente diferente da década passada e de 2 décadas passadas. Houve uma evolução. Os nossos alunos são diferentes. Hoje o nosso aluno, a gente tem que incentivar ele, tem que ver se ele brilha os olhos para aquilo, se torna aquilo interessante, porque o tempo de prestar atenção dele é diferente, então a gente tem que preparar aulas menores, com pergunta, fazer dinâmica com eles. Mais imediatista. A gente tem que puxar esse peixe para o nosso lado, né? Porque...
Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. Estamos colocando aqui o canal do YouTube e também o Instagram para você acompanhar os cortes desse episódio. Estou recebendo aqui o Dr. Rui Davi Cambaúva, ortodontista raiz. E temos algumas perguntinhas aqui. Eu tenho uma pergunta que eu faço aqui para os bucomaxilo e ela é bem interessante, mas eu vou fazer para você, não sei se qual que vai ser a sua resposta, mas eu imagino, a ortodontia, a bucomaxilo, óbvio, eu não vou falar bucomaxilo, mas alguns cirurgiões falam que o aparelho ortodôntico ele gera um problema de DTM no paciente a longo prazo. Outros dizem que não, outros dizem que se o paciente usar, ele vai ter problema, porque você está mexendo e está. Queria que você falasse o que a ortodontia fala sobre isso. Não, é multifatorial. É multifatorial, né? A posição do plano oclusal, a posição do dente, a mecânica que você escolheu, a anatomia da fossa, o histórico familiar, o histórico de saúde geral, isso tudo vai influenciar. Não há uma relação direta. Coloquei aparelho, vou ter problema de DTM. O que eu percebo, depois de 30 anos, é que mesmo um paciente com algum um grau mais leve de disfunção, mas você consegue dar uma boa oclusão, uma boa estabilidade, deixando ele numa relação satisfatória, esse paciente ele convive mais. Alguns pacientes que começaram a preparar para fazer uma cirurgia ortognática com uma indicação já com uma saúde de ATM mais deteriorada, sofrendo um pouco, depois que a gente faz um tratamento de excelência, notem que existem tratamentos e tratamentos. Acaba que Deus é pai e não é padrasto e às vezes o paciente com essa oclusão mais satisfatória tem uma estabilidade melhor. A gente não cura ninguém, mas a gente às vezes dá um conforto para eles, né? Você que saiu da informática e foi para odontologia e hoje você é um ortodontista 100% digital, a informática influenciou o digital, o ortodontista digital ou não? Ou não teve nenhuma relação? Eu acho que é a facilidade mesmo, é a preguiça. Você vê aquele. Nossa, tá rapidão, fez e fez com qualidade. No começo a gente é desconfiado de tudo, né? Sim. Quando saiu o alinhador, eu falei, bah, esse plastiquinho aqui vai dar conta de fazer alguma coisa? E a gente começa com casos mais fáceis, depois vai melhorando e vai fazendo casos mais complexos com alinhadores, porque o conhecimento ele vai vindo. Então a informática te dá um tempo, te dá uma precisão, né? Então você pegar uma tomografia, imprimir um crânio e ele sair praticamente 1 para 1, esse não tem preço. Avaliar 1 para 1 não tem preço. Fazer um trabalho protético, né? Porque eu aprendi a fazer prótese dentária, eu comprei CAD/CAM, porque por causa das equipes de especialização, acaba que você tem que conhecer, porque a hora que dá problema eles vêm perguntar para a gente. E como eu tenho um pouco de facilidade, acabei aprendendo também. Mas, por exemplo, fazer um escaneamento e fazer uma prótese dentária e chegar e colocar na boca e ele dar o ponto de contato e o pequeno ajuste oclusal e já sair numa situação perfeita, só quem passou pela odontologia raiz que fica mandando para laboratório, melhora aqui, melhora a cor, melhora o contato, melhora isso, então faz diferença. Então é um caminho natural. Aí eu já estava na área lá no passado e sempre gostei. Então o livro digital que eu fiz, ele foi totalmente programado, né? Então eu registrei esse livro e ele valeu como uma tese de mestrado de radiologia, um livro digital, né? O Bent, que é um ortodontista americano, que era referência em traçado predictivo, veio para o lançamento do livro digital, né? E na época até ele falou assim, vamos passar para o inglês, vamos fazer isso e tal. A ideia não foi para frente, mas a gente vai colocando essas tecnologias, né? E a gente tem que ser muito curioso. A gente não pode fechar portas. A gente não pode chegar e falar assim, poxa, o cara está fazendo aquilo lá não serve, aquilo lá não presta se você não conhece. Se você não conhece os defeitos e as qualidades. Aí você consegue entendendo o que pode te ajudar e ser mais rápido os seus tratamentos para os seus
pacientes, né? Seria interessante isso. Vamos falar sobre alinhadores. Antes de eu entrar na pergunta que eu acho que você, não sei se dos seus alunos, enfim, né? Acho que a pergunta mais feita, eu queria saber como que foi para você sair do analógico e ir pro digital, assim, porque a ortodontia digital é outro mundo, né, cara? É. E você vive numa realidade que a ortodontia não vive nessa realidade. Apesar de ter evoluído muito, né, a questão do escaneamento e tal, ainda parece que tem dificuldade ainda, né, a ortodontia digital. Ainda você pega uma sala com 20 ortodontistas, você vai ver que sei lá, É. 10%, 20% vive a ortodontia digital, o planejamento digital na ortodontia. Como que foi para você sair do analógico e entrar para o digital? Então, eu acho que é sempre uma curva de aprendizagem, né? Então, quando a gente comprou o scanner, comprou os equipamentos da Trishape e tudo, o programa eu falei, eu quero, eu vou mexer. E aí começou, foi devagar. Começou, vamos ver o resultado. Comecei a usar para pequenos apinhamentos, para recidivas dos aparelhos fixos. E depois a gente vai vendo, e o mercado te força. Hoje, eu não larguei a odontologia de aparelho fixo. De cada 10 pacientes, 9 colocam alinhadores e um coloca aparelho fixo. Ah, o alinhador faz tudo? Essa era a pergunta. Essa é a pergunta mais feita. É indicado o alinhador para todos os casos? Cara, a gente tem sempre uma saída, ele tem limitações. Aí, na onde tem uma limitação, você faz uma técnica híbrida. Aonde que você vê que o alinhador vai demorar mais para fazer um movimento, tem lançamentos agora de microtubos que a gente pode recortar o alinhador, colocar e fazer um movimento futuro e fazer uma técnica híbrida para acelerar, para girar. Então é o melhor dos dois mundos, sabe? Você não abandona tudo aquilo que você conheceu. Da agora para frente é tudo com plástico, é tudo com alinhador. Não, existe os pacientes com a indicação de uma técnica mista. Mas o engraçado, sabe? Um dia um aluno me passou um caso por WhatsApp, né? A gente sempre recebe alguma pergunta. E ele fez um relatório lá, vou tratar isso assim, 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 assado, assim, assado. Eu falei, não, foi legal, eu acho que essa consideração é o caminho mais curto para o paciente e o mais ideal, né? Então, tá, muito obrigado, professor. KKKKK, o paciente queria fazer com alinhador esse caso. Aí eu, kkkk, revejo os seus conceitos. Se fosse eu, acho muito mais fácil tratar esse paciente com alinhador do que com aparelho fixo. Pelo tempo de tratamento, pelo conforto do paciente, ele passa o fio dental, esbarra na cooperação. Não tem jeito. Você pegar um paciente que é ruim, eu já tirei aparelho alinhador, o cara não usa um bom fixo. Mas a gente Você tem que depende militar dele, nos né? dois mundos. Não existe a gente conseguir fazer só por uma técnica, né? Hoje, quando você fala, você poderia falar um caso específico de ortodontia que você chegou no seu consultório e você fala, cara, esse caso tem que ser aparelho fixo. Um tipo de caso que você fala assim, cara, para esse ortodontista que tá vendo e fala assim, cara, esse caso aqui eu também não faço com alinhador, eu vou precisar usar um aparelho fixo. Cara, eu acho assim, né? No começo da nossa entrevista aqui, eu falei que os 3 problemas são no espaço. O transversal, a indicação dele ainda continua clara. Se eu tiver que colocar um aparelho disjuntor, se eu tiver que colocar um MARP, se eu tiver que fazer, eu vou fazer o problema esqueletal do paciente, entendeu? E aí, praticamente eu acho que essa fronteira não tem muito, mas dentes com muita giroversão é ruim fazer só com alinhador. Existem umas limitações de expansão dos movimentos, mas a gente também ficou hoje muito mais estabelecido que casos cirúrgicos são cirúrgicos, então eu não tenho que fazer compensação exagerada. E hoje eu não procuro resolver casos cirúrgicos que seriam casos que o aparelho fixo poderia ter um alcance maior para compensar um paciente. Então essas compensações, o que manda hoje, eu acho que assim, se você não pode resolver o problema cirúrgico do paciente hoje, orienta ele
nivela a linha, fecha o diastema, deixa ele e fala para ele, olha, a hora que você tiver condição de operar, a gente retoma o seu tratamento, você faz a cirurgia ideal, que você vai ter uma melhor previsibilidade para o seu futuro. Você deixa isso claro. Quem está falando é um cara que foi o rei da compensação. Eu tenho casos, assim, que no congresso da SPO eu queria mostrar só com as extração de primeiro molar, fechamento de espaço, mordida aberta esquelética com 4 extração de molar, fechando mordida, né? Só dente voando com um aparelho. Cara, isso eu não consigo fazer com alinhador, mas eu também acho que essas indicações passadas, a página virou. Nós estamos já numa época na época que não tinha plano de saúde para ajudar uma cirurgia ortognática, que não tinha. Então eu acho que hoje o que eu posso olhar para trás e deixar de experiência para os ortodontistas que estão começando e para o bucomaxilofacial é que se tem 2 profissões e elas têm as suas indicações claras, que a gente deve respeitar os limites. Então, compensação com aparelho alinhador é um resultado difícil de conseguir, mas também não tem a indicação de fazer isso. Tá? Casos com extração com alinhador, precisa de mais cuidado, você já precisa ter um tempo. Então, para quem vai começar com alinhador, começa lá embaixo, com paciente com apiamento, com recidiva, do jeito que todo mundo começa a se apaixonar por alinhadores. Porque vai aprendendo a sofrer, vai aprendendo a ver aonde não dá o resultado, vai aprendendo aonde fazer uma técnica mista, e nessa situação o paciente, fica mais claro essa evolução. A gente não pode lançar uma bandeira, nós não somos comerciantes, as empresas têm que falar que é melhor, mas a gente que trata lá no consultório, a gente tem que entender que tudo está igual, né? A ortodontia fixa, ela puxa os dentes. Você cola o bracket, passa o fio, ela puxa. O aparelho alinhador empurra, porque você faz o momento do dente para frente, né, virtualmente, e aquilo você imprime em 3D, aí o paciente põe a placa que vai levar para o momento futuro que você deixou no planejamento. Então é conhecimento, respeitar a biologia, respeitar a formação da histologia, quanto tempo leva para remodelar. Um canino na cortical, ele não pode seguir o mesmo protocolo de uma expansão de premolar. Então essas coisas a gente tem que ter humildade e falar que a experiência sua e a evolução que você vai tendo, você vai cada dia mais pegando. Mas eu acho que os alinhadores atualmente tem uma alta resolução dos tratamentos. E eu prefiro os alinhadores. E tem hora que eu tiro o aparelho e falo assim, cara, vamos finalizar com o alinhador, porque é muito mais previsível uma finalização. E preparar para a cirurgia, então, eu acho que o alinhador ele tem uma grande vantagem, né? A gente pegava o modelo lá... Vantagem para quem? Para o bucomaxilo ou para o ortodontista? Para os dois. Sabe por quê? Mas você acredita que o bucomaxilo tem esse ponto de vista, igual você está propondo aí para os 2, por exemplo? Para os 2. Sabe por quê? A gente moldava o paciente toda hora, levava em classe 1 e via se precisava expandir, dar torque e tal. Meu amigo, você botar aquilo lá no computador e fazer a cirurgia, colocar o paciente em classe 1, canininho, linha média, virtual. Arrumou. E você vai dando aquelas inclinações, aqueles torques e aquelas informações que você tirou da tomografia, daquele torquezinho. O aparelho tem limitações, mas a gente está indo na direção ideal. E o paciente, teve paciente meu que operou já sem aparelho fixo, colocando as ancoragens para poder... Só os botõezinhos. Ou os parafusos, né? De bloqueio. Aí, foi ótimo. Só que a oclusão chegou lá na cirurgia, ela fez assim. Deu contato... maioria dos dentes, sem precisar fazer aquele ajustezinho oclusal, a mordida ficou bem estável. Então, isso é uma vantagem, porque essa precisão a gente consegue com o alinhador. Então, eu acho legal. Agora, operar direto com o alinhador, se vai seccionar ou não, é uma outra discussão. Mas se for uma cirurgia sem seccionamento na pré-maxila, que a gente conseguiu uma boa coordenação com os alinhadores, para mim a vantagem é muito grande. Porque o paciente morde o plástico, ele tem um controle vertical da extrusão dos dentes. A gente consegue mexer um pouquinho ali, colocar uns attachments e consegue deixar um encaixe melhor no setor posterior. Né? Parece que a gente vai vivendo, a gente arrumou tanto incisivo da inclinação correta
e agora a gente está numa fase que a gente está dando uma precisão maior na parte transversal e naquela cirurgia cúspide fossa, naquele torque melhor. Tem hora que não consegue, a segmentação vai lá e termina, mas a gente consegue dar trabalhos mais definidos para esse tipo de preparo cirúrgico, que eu acho vantagem. O que você acha do paciente que usa o alinhador durante o preparo todo e na semana da cirurgia coloca o fixo? Eu já fiz também, né? É fantástico, é ótimo, né? A gente pode, no software, existe aquele software de colagem de bracket de maneira indireta. Eu posso pegar os brackets, ir lá e posicionar retinho com o arco ideal, transferir, fazer uma colagem direta, clic, coloca, polimeriza, põe o fio, põe os ganchos. Se é a preferência do cirurgião, e aí fica o incentivo de todo ortodontista ir acompanhar a cirurgia, porque você cresce muito. Porque quando ele põe a goteira e ele vai com fio de metal colocar a goteira e prender a oclusão para ele fazer a osteotomia dele e tudo, nessa hora ele põe 2 fios, põe 3, põe diagonal, põe de cá, porque ele quer aquela precisão da goteira. E às vezes, se você tiver sem um aparelho, tem cirurgião que não quer. Tem que respeitar ele. difícil, você vai lá e sim. põe. Não é difícil, aí é meia hora. Eu acho que o resultado final e a zona de conforto do cirurgião manda nisso. Se a zona de conforto dele, se o jeito que ele vai prender os fios de metal e dar mais segurança para ele, você quer, eu ponho. É rápido, não demora. Tem que ser o melhor para ele. Tem que deixar ele na praia dele. Se ele nunca operou sem o aparelho, vai fazer um parafuso de bloqueio, alguma coisa assim, vamos conversar com ele. E o paciente, depois da cirurgia, com aquele parafuso do bloqueio, ele vai se sentir bem? Não vai? Vai ser bom? Então, Você acha que cada cirurgião tem uma preferência. é possível fazer dos dois jeitos? É possível. Você acha que a ortodontia está atrasada com relação à cirurgia ortognática, já que hoje a gente encontra pacientes com 10 anos de aparelho, e isso é muito comum ainda, né? Você encontrar pacientes, já que hoje um tratamento dentro da ortodontia se julga 24 meses, quando muito. A menos que tem casos que vêm de criança, começa dando pediatria, aquela coisa que é mais longo, mas. Eu acho que isso já não existe mais. Eu, pelo menos, não vejo Mas mais. o Maxilo fala muito disso, professor. Não, a gente mas vê eu acho casos de paciente que há 10 anos de aparelho. É porque a gente vive dois mundos, né? Mas assim, a pergunta é, você acha que a ortodontia ela conseguiu acompanhar a evolução da cirurgia ortognática? Porque o que a gente vê, por exemplo, numa sala de 50 ortodontistas, que 10% indica cirurgia ortognática. Mas aí vamos voltar no começo de novo. Há uma falha grave nos cursos de pós-graduação. Deveria ser obrigatório ter o ortognata e a aula dele. Especialização não tem. Hoje eu estou no meio de fogo cruzado. Quando eu recebo um modelinho de gesso que está sendo preparado com aparelho fixo, e o cirurgião chega para mim e fala assim, eu pedi para preparar, mas não funciona direito. Mas o ortodontista não tem aquela teoria que o ortognata tem. Então, e ele está ali meio perdido, né? Às vezes ele está sem entender os objetivos da cirurgia, como é que ele prepara melhor, tá? Então, a falha... Outro dia eu entrei no site do CFO, 25% dos ortodontistas, dos dentistas brasileiros são ortodontistas também. Então ele está fazendo estética e faz ortodontia. Sim, perfeito. É a profissão que tem mais. Sim, tem mais. Você entendeu? Não significa que o cara fez um curso de 3 anos que ele está habilitado. Eu costumo falar para os pacientes, para os meus alunos, ortodontista que é ortodontista só é ortodontista depois que ele terminar os primeiros 50 casos. Um professor me falou isso no passado e eu discuti. Falei, não, é verdade. Agora, um ortodontista para preparar caso cirúrgico, ele precisa estar com o cirurgião e entender, participar de um curso, atualizar. Ele não teve isso na especialização. Então, ele precisa buscar o conhecimento dele. Por isso que ele deve frequentar o bucomaxilo. Mas não gosta, eu não gosto de ir para cirurgia. O ortodontista não gosta de ver sangue, não.
Gosta, ele gosta. Aliás, o cirurgião também não gosta de ver sangue, porque quando tá sangrando é sinal que a cirurgia, Tá né, ruim, né? não tá boa. Mas eu falo porque assim, ó, Baixa a pressão aí, baixa a pressão. quando a gente Com tá, anestesista. tipo isso, quando a gente tá com os ortodontistas, a gente percebe que das principais dúvidas do ortodontista com relação à cirurgia ortognática é a complexidade da cirurgia, né? O medo da cirurgia ortognática, entregar a minha paciente, ela está comigo há todo tempo, vai passar por essa cirurgia, nossa, mas essa cirurgia é tão invasiva e tal. E aí ela fica ali compensando, tentando e tal. Então eu percebo que eu não sei se é a comunicação, né? Falta professores como o Rui dentro da ortodontia, que consiga passar essa confiança, treinar esses ortodontistas. E a hora que eles aprenderem que a ortodontia para paciente cirúrgico é mais simplificado, porque o paciente já tem um problema, ele vai descompensar umas inclinações, ele vai entender que é muito mais fácil, que a cooperação do paciente para tentar compensar é muito mais difícil, o tempo é demorado, e um preparo cirúrgico já bem diagnosticado e já saindo para aquele preparo, não é alinha e nivela ver como é que fica e ver se dá cirurgia. Não é isso que acontece. É analisar o caso, definir as posições, chegar no objetivo e mandar para a cirurgia. Não tem modos de errar nessa E nessa piora, situação. na verdade, Piora. o tratamento piora, né? Pro cirurgião Piora. resolver, né? Aí aquela pergunta da DTM, aí ela faz sentido. Quem põe aparelho pode aumentar? Ué, se o diagnóstico e a direção foi errada, né? Aí vai. No livro do Langlade, que é um francês, né? Que me influenciou lá no passado, ele escreve no livro assim, que a ortodontia é um voo de avião. Você pode fazer um voo olhando visualmente ou você pode navegar por instrumentos. Eu acho que o ortodontista hoje, infelizmente, está navegando muito visualmente. E ele deveria pedir uma tomografia, ele deveria simular a cirurgia antes, ele deveria chegar, como o alinhador, ele te permite fazer setups de tratamento. Aí você está com a tomografia, você está vendo a tábua óssea, você está vendo a inclinação do dente, você está vendo o perfil do paciente, você está olhando tudo aquilo. Você juntar tudo isso, você faz setups diferentes. Você faz um setup trabalhando com o paciente sem extração, você faz o setup com extração e você vai tendo a referência do qual será a melhor situação. Isso, a odontologia digital trouxe isso para a gente. A possibilidade de fazer o tratamento futuro, de fazer uma extração, fechar o espaço e ver como é que ficou a oclusão, a inclinação, ver de quantos graus você precisa de inclinação. Então, esse diagnóstico manda muito. E aí, o ortodontista que entende disso, ele procura o caminho mais curto. Não é o caminho mais longo para o paciente, é o mais curto. Às vezes, uma extração, tirar o apinhamento e colocar a inclinação correta e dar o correto trespasse para a cirurgia, evita o seccionamento da cirurgia, coloca numa posição mais bonita para o sorriso do paciente. Então, isso tudo é uma evolução. Agora, o defeito da maioria dos profissionais é fazer um curso, ir embora para o consultório e nunca mais se atualizar. Não tem uma assinatura de uma revista, ele não para ler uma atualização, ele não para ir no congresso. O conceito que ele aprendeu há 10 anos atrás, ele leva até hoje no seu consultório. Ele não é inquieto, ele não está buscando mais conhecimento. Então, esse é um defeito. A pessoa ela deve se aprimorar constantemente, ela deve evoluir. Sabe? E é o que estava acontecendo com o alinhador. O alinhador tem mais de 20 anos. Poxa, por que ainda está tendo discussão se é para usar alinhador ou não? Se não funcionar, já tinha acabado. E está ao contrário, ele está evoluindo e trazendo ferramentas cada dia mais satisfatórias para os casos. Né? A gente precisa disso. Uma vez que o paciente tem a indicação da cirurgia e o ortodontista quer compensar esse paciente, quais os riscos ele está assumindo junto com o paciente? Esse paciente é cirúrgico, mas eu vou tentar compensar esse paciente. Eu falo assim para os meus alunos, a odontologia ela você é um prestador de serviço, então o paciente é um consumidor no final das contas. Se esse paciente é um consumidor, ele merece saber quais os riscos que ele tem dos tratamentos que ele escolher, certo? Então, lá na ficha sua, você vai colocar para o paciente, teu caso é cirúrgico, assim, assim, assado.
o que a gente disse no começo da nossa entrevista. Às vezes, ele não vai querer fazer a cirurgia, mas ele quer fechar o diastema e um dente torto que incomoda ele, né? Tem muito aquele paciente que só enxerga a barreira dos 6 da frente, né? Um social six, né? E ele quer arrumar aqueles 6 dentes. Ó, você vai lá e orienta o paciente. Você não está trazendo nenhum malefício para o paciente do ponto de vista ético e jurídico. Desde que você esclareça para o paciente que ele tem o problema e que o caminho é aquele. A decisão é dele, ele tem o poder de decisão do caminho que ele vai seguir. Mas ele deve ser orientado, ele tem que ser orientado qual o caminho que ele vai seguir nessa situação. Hoje o alinhador é negócio pro ortodontista no sentido de negócio para ele substituir um convencional e colocar um alinhador? Já Então, que hoje... eu não sei se eu sou referência para dizer isso, mas de cada 10 pacientes, 9 põem alinhadores. Você oferece o fixo, que é mais barato, e o alinhador, e o paciente fala para você, não, mas eu quero o alinhador, eu não quero colocar esse aparelho na minha boca. Você entendeu? Então é muito claro. Tá certo que nessa jornada, desses 9, 8 vão continuar. E um vai desistir. Não, eu não lembro de pôr o aparelho, então eu vou para o aparelho fixo, né? Porque realmente eu esqueço de pôr e eu não tenho cooperação. Então, há pacientes e pacientes. Eu acho que o tripé do sucesso é um bom profissional e uma boa motivação do paciente e um excelente aparelho, seja fixo ou seja alinhador, feito dentro de uma excelência, mas é um tripé. Se o paciente falhar, falha o preparo cirúrgico, falha a ortognática, falha a ortodontia. Tem paciente com muito baixa colaboração, que ele quer só receber e não dá nenhum empenho para o tratamento. Às vezes nem a escovação ele consegue fazer direito. Existem os dois mundos. O mundo de um paciente perfeito, colaborador, e às vezes até do paciente extra problemático, aquele que tem um distúrbio, que tenha uma busca de uma perfeição que não existe, né? A gente tem os pacientes nos dois caminhos, né? É uma curva de Gauss. A gente tem o perfeccionista demais e tem o relaxado demais. Você conheceu o Luiz Gandini, um professor de Araraquara, da Unesp? Sim, com certeza. Eu assisti uma palestra do Dr. Luiz Gandini e ele disse a seguinte frase sobre os alinhadores. Infelizmente, eles vão ter que voltar atrás, porque isso começou lá nos Estados Unidos e isso chegou no Brasil. Ele é modelo raiz, né? Ele é totalmente contra os alinhadores. E ele usou essa frase, eles vão ter que voltar atrás. Daqui a alguns anos vocês vão ver o que o alinhador vai nos deixar aí, né, de retratamento e problemas que vão surgir. Como você conseguir hoje, o ortodontista, que tem um professor como esse na universidade e tem um outro professor da era digital e que entendeu que o alinhador não volta mais atrás e que é a nova era da ortodontia, como você... que caminho seguir, como escolher, né? Eu vou usar uma frase de um outro professor de Araraquara, não vou falar nome e tal, né? Um dia estava uma discussão assim. Você vai extrair um dente e vai deixar o pré-molar mordendo em cima do molar? Aí ele vai entender porque ele fala essa frase, né? Ué, mas o pré-molar não tem cérebro, ele não sabe onde ele mora, ele está mordendo. Então, a diferença de um nivelamento, de um tratamento ortodôntico com brecht, com alinhador, no final, se o acabamento chegou e as condutas foram respeitadas, do ponto de contato justo, não deixar um contato, só um pontinho, deixar uma área de contato, um bom alinhamento, uma boa inclinação. Os conceitos são os mesmos. Agora, se você foi de bicicleta ou de carro, se você chegou lá, você chegou lá. E dali para frente, os mesmos riscos de recidiva são pelos dois, tá? E aí eu gosto de falar uma frase, né? Eu gosto de perguntar para um paciente que me pergunta sobre recidiva, eu pergunto, quantos anos tem seu esqueleto? Quantos anos tem o seu esqueleto? Você entendeu? Aí o paciente, a minha idade. Eu falo, não, o teu esqueleto tem 5 anos. O metabolismo ósseo, o turnover ósseo de substituição do tecido ósseo, ele vai acontecer.
a musculatura atuando sobre os ossos, sobre os dentes, sabe? A mastigação, os hábitos do paciente, a influência da parte hipotônica, hipertônica, língua, fonoaudiologia, tudo isso vai afetar do mesmo jeito as movimentações e a estabilidade no final. Eu acho que não tem diferença. Se você chegou lá, você chegou lá. Se você tomava os seus cuidados na ortodontia fixa, você vai tomar os seus cuidados no alinhador e vai chegar no seu padrão que você chegou. Ah, tá mais difícil chegar só com o alinhador. Faz o híbrido. Cola ali, faz um negócio. Assim, você une os dois, o melhor dos dois mundos. O bom ortodontista que consiga, né, trazer o resultado, enfim, corrigir, né, essa deformidade do paciente com a ortodontia, ele primeiro não precisa ser um bom ortodontista raiz para depois ele ir para o digital, porque o que a gente percebe? Às vezes esse aluno ele não tá ainda, ele não caminhou dentro da base, da raiz, e ele já está entrando numa era onde você tem lá informações, por exemplo, desses alinhadores, que tem 50 mil casos que foi tratado dessa forma. Vem uma prescrição para você tratar aquele paciente baseado em informação que o software está te entregando, ok? E você acredita que isso é necessário ele ter primeiro essa base, ou ele já pode sair hoje e entrar numa era digital e já poder... Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Tem hora que eu me faço essa pergunta, se eu devo ensinar para o paciente fazer o taipodonte primeiro, ou se eu ensino ele mexer no software primeiro, porque é o conhecimento reverso. Quando a gente começou falando que a gente quer a saúde, a primeira coisa que a gente falou, a gente quer a posição da estética branca e a estética vermelha naquela posição. Se o cara sentar essa geração atual que vive da informática, que se perder a internet, parece que falta ar neles. Se ele chegar lá no computador e ele posicionar aquilo que a gente estava falando do transversal, da inclinação do incisivo, entender quantos milímetros vai fazer e colocar aquela situação e depois ir para o aparelho fixo e tentar fazer aquilo que ele fez no setup, será que isso não vai ensinar mais rápido os ortodontistas a ficar espertos? Qual é a maior reclamação do cirurgião ortognata quando ele vai colocar? A boca está cheia de interferência, eu ponho em classe 1, não encaixa, o cara não sabe preparar para a cirurgia. Se ele tivesse feito um alinhador, ele ia colocar uma função no computador que não deixa o dente passar errado. Né? Eu falo para os alunos assim, sabe? Você vai preparar para a cirurgia ortognática, você tem que saber colar o último bracket, que ele tem que ser um X mais abaixo do que o primeiro molar, que vai estar no mesmo nível, um pouquinho do outro, para na hora que você levar em classe 1 lá na cirurgia, não dar interferência para o cirurgião. E se ele tivesse aprendido isso no computador primeiro? A hora que ele fosse colar a pecinha dele, ele não ia ficar preocupado se a peça ia quebrar, não. Ele vai falar assim, esse negócio não ficar nesse contato, eu não vou fazer aquilo lá. Eu acho que a informática, se ela for bem usada, se o ortodontista planejar o caso dele, a gente não tem esse problema. Se o ortodontista virar escravo da Big Tech e mandar o caso para eles planejarem, que não são ortodontistas, são os meninos, adolescentes, os técnicos lá na América Central, vai fazer o caso e manda para você olhar. Não é um ortodontista. Então, a minha bandeira é a ortodontia de volta para os ortodontistas. Nós, ortodontistas, vamos lá, vamos pegar um computador e vamos lá fazer os nossos casos. A gente sabe o que dá conta de fazer com o aparelho fixo. Vamos aprender as mecânicas com alinhador, vamos aprender a técnica híbrida, a gente vai evoluir demais. E a ortodontia está lá na frente com os alinhadores, não tem volta. E a gente, caminho sem volta. É o caminho sem volta, não volta mais. Alinhador veio para ficar. Tira os pacientes que não cooperam. Os que cooperam, enche os olhos. Eu tenho 30 anos de profissão, eu pego um caso clínico e falo, cara, eu não acredito o que esse menino fez nesse tempo. Eu não acredito. Por quê? Porque ele é eficiente e foi bem planejado. Lá no computador tem um tal de sequenciamento, sabe? Ó, primeiro vai você, agora vai você, agora vai você. Não é chegar lá, dar um enter no computador e o computador trata. A inteligência artificial vai pegar aquelas médias de tudo, não vai dar certo. Então o ortodontista senta lá, sabe do problema e vai lá e faz o sequenciamento do tratamento com alinhadores. O sucesso aumenta muito. Se você usar a ferramenta sem a profundidade necessária, você fica frustrado. Tudo que a gente não conhece,
não serve, é mais difícil. Tudo que a gente conhece a fundo, a gente pode tirar proveito das melhores ferramentas que está lá. As limitações, eu falei, as limitações são as mesmas. O plástico pede força logo no primeiro dia, 40%, 50%. O paciente ele vai usar e vai ter distorção. O último dente é difícil de movimentar, aquilo é difícil de fazer, a giroversão é difícil. O movimento de extrusão dentária é complicado de fazer com ele. Mas sempre tem um jeitinho, né? Sempre tem um jeitinho de fazer, sabe? Eu pego uma mordida aberta com alinhador. Eu lembro de um dos primeiros cursos com o Kurt Faltin Jr., de mordida aberta. Ele fala, não, põe um momento futuro ali, cola os botãozinhos, bota o elástico, põe o paciente para usar, que vai bonito. Você só deixa o alinhador para falar, é por aqui. Aí essas coisas vai acrescentando, mas não tem volta. Alinhador não tem volta. E o ortodontista que se lute, que corra atrás de aprender a planejar os carros. Mas não gosta de computador. Vai aprender. Você pode até terceirizar a fabricação para uma fábrica. Ô, fulano, imprime para mim, põe as placas, me manda para mim. Mando, sabe? Beleza, show. Mas vai lá e entenda como é que foi feito. Tem softwares hoje fantásticos que a gente precisa correr atrás e precisa estar junto dessa tecnologia. Professor Rui, temos mais 10 minutos de podcast. Esses 10 minutos finais eu quero falar sobre o preparo para a cirurgia ortognática. É muito bom falar com você, bom mesmo. Eu agradeço. Se você puder ir a São Paulo, que é a nossa casa, quando estiver lá vai ser uma honra recebê-lo. Temos o nosso estúdio lá na Vila Leopoldina e quando estiver indo para lá, nos avise que com certeza o convite vai estar feito, vai ser uma honra poder recebê-lo lá e a gente poder se aprofundar mais, que eu sei que você tem muita história aí dentro da ortodontia, dentro da especialidade bucomaxilo, enfim, preparar uma pauta mais recheada para a gente arrumar um patrocínio para comer um bacalhau ali na Vila Mariana ali, isso aí vai excelente, tá excelente, tá excelente, vai ser uma honra mesmo. Você, quando vai fazer o preparo para a cirurgia ortognática, e esse paciente, o cirurgião vai precisar fazer uma segmentação. Aliás, antes de eu fazer essa pergunta, quem que decide a segmentação? É você ou é o cirurgião? É a cirurgia de modelo, né? Assim, a segmentação ajuda muito, né? Então, se você precisa de arrumar um torque, fazer uma expansão durante a cirurgia, arrumar alguma coisa, a cirurgia vai para segmentação. Você que decide isso? Eu e ele, né? Assim, porque às vezes eu tenho um caso que para dar uma boa inclinação do incisivo, eu precisaria extrair dente. E às vezes o paciente já é mutilado. Aí o cirurgião chega para mim, diverge as raízes que eu dou o torque para você. E aí eu falo, então tá, né? É mais rápido, certo? E talvez a ausência de dente ali me limitou para fazer uma extração, um preparo melhor. Então, nessa hora, a gente combina. Então, beleza, eu vou fazer uma divergência, deixar um espaço para você segmentar. Lá, para mim, você dá uma torçãozinha lá. E naquela parte posterior lá, que está com a interferência, você dá uma encaixadinha lá, faz o encaixe melhor, porque vai facilitar a minha ortodontia para terminar. Então, essas discussões, elas deveriam acontecer igual. Nós dois estamos conversando aqui. Porque fala, eu quero isso, eu não posso te dar. Então me faz isso que eu te entrego o que você quer. É um negócio, é uma barganha. É uma troca. Agora, eu acho que a alta taxa de segmentação é a falta de preparo ortodôntico correto para a cirurgia. Porque não se atingiu os movimentos. Não deu o paciente. Essa é uma carta na manga que o bucomaxilo tira quando não... O cirurgião tá doido para operar. Você manda mais ou menos. Ele fala assim, não, mas se eu segmentar aqui, eu resolvo o problema, o cara já opera. Né? A gente não deveria pensar assim, falar assim, ô fulano, mas aí a frustração do lado desse que eles vêm chorar na minha... E o paciente está nesse meio aí, precisando operar, ansioso, enfim, né? A gente tem que ter o melhor dos dois mundos, né? Se a gente tiver um preparo cirúrgico, que a gente conseguir esses objetivos, e aí no computador tem aquela vantagem de você nivelar e alinhar na cirurgia no final, é bonito de ver um caso preparado com alinhador para a cirurgia ortognática. Isso... Não que ele vai operar ele pode pôr o aparelho fixo no final, isso é pouco relevante. O importante foi o preparo que você deu para a cirurgia. Se um mês antes eu colei um bracket e pus um negócio,
Mas e o preparo que foi feito para não segmentar? E aquela cirurgia de monomaxilar para o paciente não tem preço, foi mais rápido, aconteceu, vai dar uma estabilidade melhor, vai ser uma cirurgia mais previsível. E ele não precisou tirar os defeitos que o ortodontista não conseguiu resolver e resolver numa cirurgia segmentada, às vezes. O preparo do paciente que vai passar por uma segmentação com o alinhador é diferente com o convencional? Não é se o diagnóstico tiver afinado, essa divergência de raiz, a gente consegue lá no alinhador também dar. Então a gente consegue abrir o espacinho e deixar o espaço para o doutor fazer a segmentação. Mas a gente define isso no diagnóstico, é prévio, não é na hora, né? A gente consegue ter essa definição bem antes do cirurgia em si, né? Agora, se o paciente vai segmentar, será que ele vai de aparelho? Porque ele vai sair da cirurgia, ele precisa pôr umas borrachas, dar uma estabilizada e tal. E se a gente tiver com um aparelho, como é que faz para segmentar o aparelho também para o paciente usar? Então, às vezes, os cirurgiões preferem que a gente deixe o aparelho para a gente poder evoluir mais essa ideia de como é que seria essa segmentação e o alinhador na contenção da cirurgia, né? Então, essa conversa ela tem que ser afinada ainda, tem que melhorar um pouquinho com o cirurgião para a gente ter uma resposta melhor para isso. O preparo para a cirurgia ortognática com o alinhador é mais rápido? É mais rápido, eu acho, muito mais rápido. Eu fico impressionado com a resposta dessa coordenação posterior, de tirar essas interferências, o plástico está na oclusão, e essas extrusões, né? Porque é gostoso você sentar no computador, você sabe que esse copo não vai passar dessa mesa, ele não vai passar lá para baixo. No computador pode passar, mas você pode clicar uma pecinha lá que no primeiro contato ele pode parar. E quando a gente cola bracket para alinhar e nivelar, quando a gente erra as alturas, que é o erro mais comum de preparo para a cirurgia, a gente erra a altura, a gente coloca angulado, e aí quando você nivela os dentes, você gera um monte de interferência posterior, fica uma porcaria o preparo cirúrgico. E lá no alinhador, você pode pegar uma tomografia, colocar, vestir o escaneamento na tomografia e fazer os movimentos de raiz, já vendo a raiz para que direção que você quer direcionar. Não tem preço. Não tem preço. O preparo com o alinhador da técnica certa. Certo? Então eu acho que é uma vantagem enorme que quando você chegar na cirurgia, esses contatos, essas interferências diminuíram bastante do preparo com colagem de bracket com alinhador, na minha experiência particular, né? Então, se você perguntar, eu prefiro preparar com alinhador, porque eu sei que eu vou chegar no final sem pontos de contato de interferência muito grotescos. Eu já vou ter ele numa oclusão daquela que você coloca, você fala, nossa, tocou dos dois lados, tocou na frente, vai ter estabilidade. Não tem preço esse negócio de preparar. Não estou discutindo se é para ir com bracket ou sem bracket para a cirurgia, mas o preparo é muito melhor fazer com alinhador. Ok, agora eu vou fazer outra pergunta. Qual que é mais desafiador preparar, com o alinhador ou com os bracket? Com os brackets é mais difícil preparar. Por quê? Precisão de colagem. A precisão de colagem. Um bom preparo, o ortodontista tem que ser muito bom de colocar as peças e angular as peças, certo? E aí você passa fios e expande as dificuldades das duas técnicas, né? Que um puxa e o outro empurra, está fora do centro de resistência, as inclinações são os mesmos problemas. Mas o fato da maioria dos ortodontistas colarem mal, porque a pergunta que os meus alunos me faziam é assim, doutor, como é que você finaliza bem seus casos? Eu falo assim, na primeira consulta, eu colo bem, eu colo respeitando as regras, né? Então, nisso, se você colou bem, você finaliza bem. Se você cola mal e angula muito, extrui dente, você prepara mal e termina mal teus casos. Então, a gente começa a finalizar um caso o dia que você cola os brackets. Então, isso é muito mais difícil se a gente está fazendo uma colagem visual, não uma colagem computadorizada, que lá no computador eu consigo dar essas precisões melhores. Mas, enfim,
Se eu colar bem, eu termino bem. Se eu colar mal, eu preparo mal. Se eu colar mal, eu finalizo mal a ortodontia. E aí você pergunta, quantos ortodontistas colam bem? Quantos entendem de onde ele quer chegar para a cirurgia? Aí que está dando o gargalo do nosso preparo para a cirurgia com o ortodontista. Tá? E eu finalizo com uma última pergunta. A cirurgia ortognática corrige uma má ortodontia? E uma segunda pergunta. Uma má cirurgia, a ortodontia corrige uma má cirurgia? É uma boa pergunta, né? Vai estar ligado à habilidade do profissional, né? Então, eu acho que um preparo fora de especificação, o cirurgião segmenta e vai lá e arruma. Não intercuspida tão bem, mas fica mais fácil do ortodontista conduzir depois. E o ortodontista, ele tem que pôr na cabeça dele que a gente tem que recolar as peças erradas quando vê que está errado. Não é, vai para a consulta que vem. Né? Então, trabalhar na excelência da colocação. Então, eu acho que a cirurgia ortognática ela consegue, através da segmentação, resolver as limitações do ortodontista mais do que o ortodontista vai conseguir se a cirurgia ficar na posição errada. Entendeu? Então, se ele me jogar uma maloclusão, um pós-cirúrgico maloclusão, aí é uma compensação dentária que virou, né? Não virou um tratamento pós-cirurgia ortognática, né? Futuro da ortodontia, como que você vê? Digital. A ortodontia vai ser digital e ela vai ser por ortodontistas. As big techs que me perdoem, mas esse esquema que eles entraram, ganharam muito dinheiro, mas vai ter uma revolução dos ortodontistas e os ortodontistas vão sentar em frente ao computador e vão executar a mecânica que ele planejou para ele entender, para ele gostar disso. Então, vamos em cima disso, vamos investir na odontologia digital e vamos fazer os nossos casos. Não vamos terceirizar o diagnóstico e a movimentação dentária para uma empresa, para um terceiro. Estamos longe ou perto disso? Eu acho que nos próximos 5 anos tem os softwares que surgiram agora que estão dando uma liberdade maior, abertura, que o ortodontista não precisa comprar e pagar, só paga o caso que ele fizer. O preço caiu bastante. Então, se o ortodontista não gostar de imprimir, tem várias empresas que surgiram, que faz a impressão, entrega pronto um serviço laboratorial e dentro de 5 anos vai ter uma mudança muito grande, se Deus quiser. Eu acho que isso está vindo a galope e não tem retrocesso. Professor Rui, eu queria que você finalizasse com uma mensagem para os ortodontistas. Essa aqui é a sua câmera. Para esse ortodontista que tem dificuldade de soltar esse paciente, quer compensar a todo custo, quer resolver na base da força. E a gente sabe que a ortodontia e a cirurgia ortognática elas têm um casamento perfeito para esse paciente quando tem indicação da cirurgia. Então eu queria que você deixasse um recado aos nossos colegas ortodontistas que nos acompanham aqui pelo canal da Bucocast. Eu acho que o recado e a minha experiência dos 30 anos, que a gente tem que colocar os pingos nos is. Se tem cirurgião ortognata, é porque tem problemas ortognáticos que têm que ser tratados. Não é obrigação do ortodontista tratar esse paciente ou compensar. A gente é muito mais feliz no consultório, com muito menos intercorrência, quando o correto diagnóstico é feito e é implementado. Se o paciente não vai fazer a cirurgia, volto a repetir, e ele quer alinhar e nivelar os dentes, ótimo, mas não precisa colocar a guia canina, fazer movimentação de um paciente cirúrgico. Só orienta ele. A hora que você puder, você volta que nós vamos fazer a cirurgia ortognática. Não vamos pegar essa bandeira para nós e querer tirar um paciente da cirurgia ortognática. Mas também não vamos abandonar ele com dente torto. Pode dar uma estética boa se o paciente se sente confortável. Então eu acho assim, cada um no seu quadrado, cada diagnóstico no seu devido lugar, sem mágicas, sem grandes compensações, resolver problemas que são cirúrgicos de uma maneira errada. A gente sofre com isso, a gente vê que o caso não chega no final, fica devendo alguma coisa e fica com um rabinho para o paciente ficar falando e ele vai apontar o dedo na ferida sua. Então não faça. Faz seu laudo, dê seus planos de tratamento
e o paciente que escolha aonde ele quer ir. O direito é dele, ele que é o consumidor, mas oriente ele e escolha o tratamento certo. Deu certo, chopp, ortodontista e cirurgião, festa no final, tá tudo bonito. Agora, quando dá errado, o filho é de quem? Dos dois, né? Assim, você que indicou o cirurgião, por isso que você tem que ter um afinamento com ele, porque você está no barco dele. Então, vamos resolver o problema. Como é que nós vamos operar isso de novo? O que vai fazer? Qual a técnica que vai ser usada? Vamos pedir os nossos amigos opiniões e agregar uma equipe. Vamos resolver o problema. Quem está na chuva é para se molhar. Intercorrência acontece, mas vamos resolver o problema. E os dois juntos ali, vamos preparar melhor, vamos fazer isso e vamos estar no mesmo bar, né? É isso. Professor Rui Davi para o Cambaúva, meu amigo, foi um prazer imenso. Quero entregar para você aqui um brinde da Dinâmica em nome do Ulisses, que tem apoiado o nosso projeto aqui da Bucocast em Goiânia. Foi uma honra poder fazer esse bate-papo contigo. Espero que tenha gostado. Gostei. Confesso Ótimo. que fiquei ansioso aqui e nervoso em poder fazer esse podcast com você. Estou acostumado a falar diariamente com cirurgiões bucomaxilo, então ele já meio que é automático. Aí quando você vem na contramão, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas espero que tenha gostado. Com certeza o nosso público vai acompanhar esse episódio. Nós vamos estar colocando na descrição do vídeo aqui também o link para ele estar acompanhando, colocando os seus contatos também. Okay. Para a gente foi uma honra. Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Agradecer a Dinâmica aqui pelo presente e a parceria que a gente tem com eles, de conversar, de entender como é que eles produzem, como é que é o relacionamento dos ortognatas. Um pouquinho dessa área também é muito importante. Eu queria agradecer e agradecer o convite e te elogiar pelas perguntas. Foi muito bem dirigido, foi Obrigado. Gostoso. Foi um papo muito rápido. E numa outra oportunidade a gente pode entrar para caminhos mais complicados. Descer um pouquinho mais abaixo essa régua aí. Ou subir. Importante. Professor, valeu, obrigado. Viu? Eu que agradeço. Um prazer. Bom, valeu. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, estamos colocando aqui o link. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. E vamos colocar também aqui os contatos do professor Rui. Você que tiver dúvida, você que é cirurgião bucomaxilo, né? Enfim, ortodontista. Tem aqui os contatos para você tirar suas dúvidas. Aqui o nosso muito obrigado e até o próximo episódio.